Em aumento constante. A gasolina, que bate recorde atrás de recorde, quase todos os meses, está deixando o consumidor nervoso e a quem faz do combustível seu meio de vida à beira de um colapso. Eu, como motorista de aplicativo, infelizmente eu vou ter que parar de trabalhar. Acha pouco? Acredite, no meio dessa corda esticada, existe um mercado paralelo de sonegação de impostos bilionário, quase imperceptível para quem não faz as contas. Este é um dos assuntos que o Conversa Política revela na entrevista com o general Guilherme Teófilo, CEO do Instituto Combustível Legal, que viaja o país em uma agenda propositiva de combate ao que eles chamam de devedores contumazes. Antes de enveredar pelo mundo corporativo, Teófilo também é amigo pessoal e trabalhou com o juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça e saiu com ele. Será que o herói nacional vem candidato a presidente nas eleições do próximo ano, representando a tão esperada terceira via? Neste episódio do Conversa Política, ele também nos ajuda a responder essa pergunta. General, a palavra legal no nome do Instituto, ela tem a ver com o combate a ilegalidades, possíveis ilegalidades nesse conceito? Perfeito, é absolutamente correta a sua posição, porque o Instituto Combustível Legal, ele foi criado pelas distribuidoras de combustível para combater exatamente a sonegação, a adulteração de combustível e, ultimamente, até o link com as facções criminosas, que estão migrando para esse tipo de negócio por causa da facilidade e a pena, se você for pego adulterando um combustível ou sonegando imposto, é muito menor do que se você for pego traficando drogas ou contrabandeando armamento. Agora, o senhor fala, eu queria falar um pouco sobre sonegação fiscal, né? É o mal pagador de impostos, né? Aquele cara que, na verdade, transforma o seu negócio numa forma de ter, digamos assim, ganhos maiores sem cumprir as suas obrigações, né? São pessoas que criam empresas cujo objetivo estratégico é sonegar. O objetivo deles é sonegar. Nós temos várias empresas que já estão crescendo tanto no mercado de distribuição que hoje elas chegam à 5ª posição entre as maiores distribuidoras de combustível. Então nós fizemos uma campanha recente do devedor quanto mais, que é diferente do devedor eventual. A gente sabe que por causa da pandemia, muitos empresários, donos de negócios, tiveram dificuldades em pagar suas contas. E o governo faz o refis, faz o refinanciamento, isso tudo bem. Mas são pessoas que têm uma dívida estratosférica, que ano passado, segundo a Fundação Getúlio Vargas, chegou a 14 bilhões de reais essa dívida, só na parte de sonegação. Na parte operacional, que é o fraude na bomba, no bico de bomba, bomba adulterada, ela chegou a 15 bilhões, dados da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo e Gás. Então, essas pessoas, esses empresários... São empresários, né? São, que estão aí financiando obras gigantescas, com esse intuito de ser um bom moço, mas na realidade eles fazem isso porque eles sonegam a parte do Estado, da União. Todo mundo perde com isso, perde a saúde, perde a educação e perde a segurança pública. Agora, o Instituto, eu vi que defende também umas mudanças de legislação para tentar, pelo que eu entendi, digamos assim, enquadrar melhor esse, digamos assim, devedor contumaz, né? Não é aquele, eu entendi a sua colocação, não é aquele devedor porque está passando um momento de dificuldade, mas é aquele devedor que ele deve porque ele não quer pagar imposto mesmo, né? Perfeito. Nós criamos agora, no ICL, um assessor parlamentar. Então nós temos agora uma assessoria parlamentar em Brasília, que eu acho fundamental que a gente tenha voz no Congresso Nacional e no Senado. Então, com isso, nós queremos fazer uma frente parlamentar dos combustíveis. Hoje a gente vê que o mundo está progredindo para a parte elétrica, para acabar com os combustíveis fósseis. Então a gente tem que estar preparado. Existem vários projetos de lei no nosso Congresso Nacional que vão punir com maior rigorosidade essas pessoas que têm essas dívidas estratosféricas, né? Que são impagáveis e continuam mudando o nome fantasia, mudando o CNPJ, uma liminar aqui, outra liminar ali, vão sobrevivendo.
Então é a PLS 284, que é do Senado, de autoria da Ana Amélia, Senado, né? que é contra o devedor quanto mais. Nós temos a PL 16, a PL 11, que é contra roubo de cargas, punir com mais rigorosidade quem está roubando carga, derivação, a trepanação de dutos. Não, é muito comum em São Paulo hoje facções criminosas que pegam os dutos, furam o duto, arriscando o meio ambiente, arriscando a segurança daquelas comunidades no entorno, uma coisa totalmente improvisada, para roubar o combustível que está saindo dali. Então, esses projetos de leis, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional, são importantíssimos. E a gente tem que ter uma bancada forte que mostre aos deputados e aos senadores que nós precisamos dessas leis mais pesadas para que a gente consiga combater com maior precisão, maior eficiência, essas pessoas que se usam desses recursos para sonegar e para roubar o nosso tributos, que são para investir em outros setores. É um setor, como o senhor falou, milionário, né? Bilionário, na verdade. E o que a gente observa, e a gente vai falar aqui um pouco como consumidor, é que, por exemplo, a gente fala de sonegação, o senhor está falando de sonegação assim, em alto grau, vamos falar assim, né? Mas a verdade é que ela começa ali, naquele abastecimento do cidadão comum, né? Quando ele não pede a nota fiscal, quando não há, obviamente, uma tributação. Não sei se essa tributação ela acontece na fonte. Como é que funciona essa sonegação no setor aí? Tem um projeto de lei nosso que é pela monofasia. É que ele, principalmente no etanol, que é onde a gente encontra o maior número de fraudes, né? É o álcool, né? Que a gente conhece, o etanol hidratado, não o outro anidro, porque o anidro é o que você mistura a gasolina para poder fazer um combustível menos poluente. E no etanol, você tem a cobrança no produtor do imposto e no distribuidor. Essa duplicidade, ela faz com que aumente a sonegação, porque a fiscalização, ela não tem perna suficiente, assim como o IBAMA não tem aqui, a ANP também não tem, os órgãos em geral não têm número de funcionários suficientes para fazer essa fiscalização. Então, se ela fosse só na fonte, que a gente chama monofasia, pronto, ali a gente tem como pegar aquele pessoal, não, o imposto é aqui. E aí, isso aí não oneraria para ninguém, porque é o mesmo imposto. E as distribuidoras e os revendedores lá na ponta não teriam mais problema de serem fiscalizados quanto a essa parte. E sim quanto à adulteração, aquela fraude de bomba que eu falei, né? Você pega e coloca 30 litros, mas ele só botou 20, e você não tem que comprovar que a bomba está marcando 30, só que ele tem um chipzinho lá, nós prendemos agora no Rio o rei do chip, ele vendia esses chips para os postos de gasolina. Olha só. Quer dizer, então, é uma teia muito bem estruturada para o crime. E a fiscalização, o Estado, não tem recurso suficiente para combater isso. Então, a minha ideia é que a iniciativa privada, que é o nosso caso, nós somos um instituto privado, vai lá, vai fornecer cursos para os fiscais, vai entrar com recurso. Nós demos agora recurso para São Paulo e para a Bahia, para o IPEND lá, o Instituto de Pesos e Medidas. General, eu queria entrar aqui em mais um assunto sobre essa questão, né, que assim, é uma realidade da nossa região. Quando fala-se de combustível, e aí a gente como jornalista acompanhou muitas histórias, né, relacionadas à comercialização de combustível aqui, nós já tivemos pelo menos umas 3 ou 4 CPIs para tentar identificar cartelização, tentar identificar tantas outras questões que possam envolver esse mercado. E a verdade é que o cidadão comum, ele tem um sentimento de impotência em relação a isso depois de tantas tentativas frustradas, né? De você compreender por que o mercado de combustível ele se organiza dessa forma aqui no Amazonas, falando especificamente. E eu queria a sua visão sobre isso. Por que é tão difícil, né, da gente, por exemplo, provar que há uma cartelização, ou possível cartelização, ou provar que há possíveis sonegações ou coisas ilícitas acontecendo que encarecem, no final, encarecem para a gente o produto? A função desse instituto, que eu estou como CEO, presidente, é exatamente isso, é combater essa cartelização, combater fraudes, né? Então eu represento 3 grandes distribuidoras, mas junto também da minha associada está a Petrobras, está a Braskem, né? Então nós temos 5 grandes patrocinadoras que cada uma tem seus interesses, mas o que mais elas querem do Instituto é uma legalidade, é um equilíbrio nessa concorrência, que ela seja leal. Nós temos 4 grandes estados com problema. Um é o Amazonas, o outro é o São Paulo, Rio e Paraná.
São Paulo e Paraná é por onde entra a maioria do combustível importado. Agora, para Manaus, para o estado do Amazonas, nós temos um problema em Belém, porque nós temos aqui, no Amazonas, um grande problema de uma distribuidora que se vale dos benefícios da zona fiscal através de uma liminar de 2017, se eu não me engano, baseando no decreto-lei de 67, que é o que criou a Zona Franca, e nesse decreto-lei ele exclui combustível das benesses. Então eu sou o maior favor da Zona Franca de Manaus. Eu morei aqui, eu considero essa região aqui, sou um apaixonado pelo Amazonas e pela região norte, né? Gosto da selva, fui criado, né, tenho meus cursos de selva, mas a gente não pode deixar que uma empresa, somente uma, consiga ter um benefício que as outras todas que estão nessa competição não têm, através de uma liminar do judiciário, do tribunal daqui, do estado do Amazonas, e isso concedeu a essa. Concedeu a essa. E nós temos outras que estão aqui do mesmo jeito, pagando impostos muito mais caros e não tem como competir, porque o preço final da bomba tem que ser igual. Isso é um exemplo, né, do que eu estou falando. Isso. É um exemplo de como esse mercado funciona, né? Agora, o cidadão comum, ele é penalizado exatamente por conta disso. Há um controle de preço, né? Há um controle no sentido de vender a preços que, obviamente, são interessantes para quem está comercializando, mas para ele gostaria de ter essa concorrência também. Claro, e é o que eu digo, eu como consumidor, se eu vejo 3, 4 postos, e a diferença de um para o outro é de 40, 20, 10 centavos que seja, eu vou botar no que é 10 centavos, porque eu não estou ali pensando que aquele combustível esteja adulterado, porque eu estou querendo crer que a fiscalização autorizou e que o dono do posto diminuiu a margem de lucro dele e está conseguindo vender 10 centavos mais barato. Mas a realidade não é isso. Se ele está vendendo mais barato nessa área em que a margem de lucro dos revendedores e dos distribuidores é muito pequena, ele está fazendo alguma coisa ilegal. Ou ele adulterou o combustível, ou a bomba dele está com problema de volumetria. Problema não, ele intencionalmente está mexendo na bomba, para você pensar que está botando 40 e só está botando 38. Cada 2 litros ele ganha ali, já ganha um dinheirão. Alguma coisa errada ele está fazendo. Não dá, nessa competição muito igual, você baixar 10 centavos do litro, seja do etanol, ou da gasolina, ou do óleo diesel. Tem que ser mais ou menos parelho, 1 centavo ainda se aceita. Mas se você vê isso, saiba que possivelmente o seu carro vai dar problema mais à frente. Porque, como diz na linguagem popular, aquela gasolina está batizada, o barato sai caro, tem alguma coisa irregular naquele posto. Agora, general, o senhor falou aí, falando com propriedade, e aí me veio a curiosidade, né? Como é que um general de exército vai parar dentro de um segmento, né, e trabalhando como CEO de uma instituição que regula, de alguma forma, a atuação desse segmento? Olha, a sua pergunta foi excelente, parabéns pela pergunta. Como eu fui comandante logístico do Exército, então eu passei 2 anos comprando tudo que o Exército precisa. Isso me deu uma experiência muito grande. Eu comprava do sapato ao foguete de última geração, passando por combustível, helicóptero, tudo. Carro de combate, tudo que você imagina. Essa me deu uma experiência grande. Quando eu fui candidato ao governo do estado do Ceará, eu também tive um envolvimento com a política muito grande. Depois o presidente Bolsonaro me chamou para ser o secretário nacional de Segurança Pública. No momento que eu estava na Senace, eu passei 1 ano e 4 meses lá, eu fui procurado por esses distribuidores para fazer um centro de monitoramento de combustíveis nacional, para controlar roubo de carga, adulteração, as polícias rodoviárias federais teriam as balanças dinâmicas, ter scanner de última geração, câmeras, tudo. E esse projeto foi montado e ia muito bem, até que eu saí e a coisa morreu. Então eles lembraram de mim quando eu saí do governo e disseram, eu vou chamar ele porque estava bem, o senhor Guilherme Teófilo, não o general, entende do assunto, eu tenho muita experiência com segurança pública, participei de todas as operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, desde tenente que eu estou nisso, porque eu servi muitos anos na Brigada Paraquedista, que é a unidade de elite que trabalha nisso aí, intervenção federal no Rio de Janeiro, eu fui o logístico da intervenção, os grandes eventos eu estava presente, inclusive aqui em Manaus, na Copa do Mundo, a gente teve isso aqui. Era comandante aqui na época, né? Então, esse conhecimento, tanto daqui quanto do exterior, eu tenho curso na Colômbia, fui para o Haiti, para Angola, fui para a Europa também para trabalhar com esse problema de logística.
Então a gente tem uma experiência da cartelização do México. O México hoje tem um problema seríssimo de combustível, tanto que as Forças Armadas é quem dão segurança nos dutos. Lá, a Colômbia é a mesma coisa. As e aqui Farc, a gente já né? está tendo esse tipo de problema? Já, exatamente. Hoje, o problema de segurança de dutos da Petrobras e de algumas empresas da Logum, que é uma empresa privada, é muito grande. A perfuração, a trepanação que eles chamam, a derivação. Você tem uma enormidade de dutos hoje e com tendência a aumentar cada vez mais. Porque é o meio de transporte mais seguro. Porque entrando aqui tem que sair na ponta, não tem como roubar. Não tem como roubar. O caminhão não, você adultera no meio do caminho, a nota fiscal faz que vai e não vai. Né? Tem todas essas nuances, né? Que prejudicam. Então, daí o meu conhecimento, daí eu ter sido chamado, eu assumi em abril e nós estamos com os resultados muito interessantes na redução, também pelo conhecimento que eu tenho com a segurança pública, que são os órgãos de repressão, os órgãos de fiscalização, o ministro das Minas e Energia é um grande amigo, o Almirante Bento, o da ANP é o Almirante Saboia. Então, a maioria dos portos em 500 combustíveis são almirantes, que foram meus contemporâneos. Então, esse networking que a gente tem facilita muito o trabalho da gente. Com certeza. Agora o senhor falou de política, eu não tenho como não perguntar sobre isso, até porque o tema do programa permeia um pouco a questão política. O senhor falou aqui que foi candidato a governador no Ceará. E eu me lembro agora que o senhor chegou ali à segunda posição. Numa primeira experiência política, o senhor chegou ali já na segunda posição. Um estado tradicionalmente comandado por castas políticas, né? É um resultado surpreendente. Como é que o senhor avalia essa sua experiência na política, naquele momento do Brasil ali? Olha, foi bastante interessante. Eu tinha acabado de passar para a reserva para montar um plano de segurança pública para o candidato Alckmin do PSDB. No momento em que eu estava traçando esse plano, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, me chamou para filiar e se eu aceitava o desafio. Nós tivemos praticamente 3 meses para enfrentar o PT, que é muito forte, né, o PDT muito forte no Ceará, e como você colocou muito bem, essas castas políticas, o coronelismo, vamos ser bem franco, a compra de votos aberta que tem lá, e fiquei em segunda posição lá. E aprendi muito de política nesse momento que eu tive lá, isso é bem interessante, tanto que me vinculei ao partido, depois estava já no outro partido, no Podemos, mas eu acho que é através da política, de bons políticos, é que pode se mudar alguma coisa nesse país. E não ao contrário, porque você tem que ter políticas públicas que olhem para os mais pobres, que favoreçam aqueles que têm mais esforço, né? E seja justa. A gente não entende quando vê essa guerra dos respiradores, dos hospitais de campanha, a gente se aproveitando de uma pandemia para se enriquecer. Isso aí são os maus políticos, né? Eu não digo nem velha nem nova política, são os maus políticos, pessoas com má formação, sem valores, né? Que não valorizam a família, né? O ser humano, a vida. Então eu acho que é fundamental termos bom político. Falando de bom político, observei também na sua biografia que o senhor foi trabalhar no Ministério, né? Foi secretário nacional de segurança na época do ministro Moro, que era uma grande figura naquele momento nacional. Eu lembro de conversar com alguns políticos e eles diziam, olha, em Brasília o nome é Moro, né? E repentinamente aconteceu aquele episódio, que a gente não precisa aqui explicar, né, o que aconteceu, mas eu queria que o senhor relatasse um pouco essa relação e como era esse trabalho no Ministério da Justiça na época do ministro Moro. Olha, eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro, não conhecia o ministro Sérgio Moro. Nos 2 meses de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, conheci o ministro Sérgio Moro, fui sabatinado por ele, porque ele tinha uma equipe já da Operação Lava Jato, de paranaenses, muito bons, todos eles pessoas ilibadíssimas, e eu fui aprovado nessa sabatina e passei a trabalhar com o ministro Sérgio Moro na área da segurança pública, que era um ministério, não sei se você lembra, né, era do Raul Jungmann, e que foi fundido para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública absorvesse tudo isso. Então nós ficamos muito amigos, eu respeito muito, um homem sério, trabalhador, honesto, cobra da gente para que as coisas sejam realizadas, e começamos esse trabalho junto. E eu era o interlocutor dele com a área militar. Tinha algum desconhecimento, que é natural, né? Do jeito do militar, né? Até lembro uma brincadeira que eu posso falar que os amazônicos conhecem, que é o grito de selva, né? E o general Heleno, por ter comandado aqui também, de vez em quando gritava selva, né? Fala selva. Selva, né?
E eu disse, general, que negócio de selva é esse? Cheguei lá, deram um grito de selva para mim. Aí ele olhou assim para mim, eu acho que eu vou gritar caneta. Eu digo, grite, porque é um grito de guerra, só que a gente exalta a Amazônia com esse grito lá. Brincadeiras à parte, ele foi tocando o ministério, tivemos programas sensacionais, como o Em Frente Brasil, em que pegamos os municípios com mais violência, 5 municípios, um em cada região, fizemos um piloto, aqui na região norte era Ananindeua, no Pará, e 10 ministérios agiam lá, educação, saúde, saneamento básico, segurança pública, tudo englobado através de um diagnóstico local de segurança que ia lá, levantava os problemas com os moradores. Sensacional. O programa de habitação que está saindo agora, já um pouco desvirtuado do que a gente queria, o selo de qualidade da segurança pública, foi tanta coisa que foi feita em 1 ano e 4 meses e, de repente, ele se sentiu desprestigiado. Houve uma reunião do Ministério, que todos viram, vazou essa reunião, ele muito já chateado, né? Um esvaziamento, exatamente. Foi isso. E aí ele disse, não, o meu sonho, que eu acho que não vou conseguir realizar, então eu vou sair, porque eu não concordo com muita coisa da forma que está sendo conduzida nesse governo. Pediu para sair, e nós, todos os secretários, por coerência, eu acho que aí, apesar da minha amizade com o presidente, eu tinha que ser coerente com o meu chefe próximo, primeiro, pedi também até para que o novo ministro ficasse muito à vontade para nomear quem ele queria. Certo. E desse momento em diante, e aí óbvio que a gente tem que perguntar, como é que o senhor enxerga esses últimos meses e anos de governo, naquilo que o senhor sentia à vontade de comentar, obviamente, né? Porque está se aproximando um novo momento de avaliação do povo brasileiro, e é óbvio que a gente quer assim, entender como digamos assim, esse comportamento pode influenciar ou não, por exemplo, numa possível candidatura do ministro Moro. Isso é uma coisa que está sempre sendo ventilada, nunca foi confirmada, né? Ele mesmo sempre foi muito relutante em relação a isso, pelo menos publicamente, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco desse momento político que a gente está vivendo. Como é que está sendo enxergado aí por você? Esse atual momento eu vejo uma polarização muito grande entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Isso não é bom para ninguém. Eu aprendi com meu pai que a virtude sempre está no meio, no centro, é equilibrado. É o equilíbrio. Então eu sempre, quando eu fui candidato a governador, me perguntava, você é de extrema-direita? Não, eu sou de centro. Eu acho que, pode dizer que eu sou de centro-direita? Tá, eu sou de centro-direita. Posso ser taxado com isso aí. E o que me preocupa é que no atual momento essa polarização pode levar no próximo ano, que é o ano da eleição, 2022, a partir de março, é o prazo máximo para desincompatibilizar, abril e tal, a gente vai sofrer se não aparecer a terceira via. Eu acho Você acha que é possível? Eu acho que sim. Existem vários nomes aí que estão se lançando, o próprio Dória, o Mandetta, já teve o Hulk, né? Mas agora já diz que não é mais, agora já fala no Datena para vice do fulano, do Ciro, né? Eu acho que vai aparecer uma terceira via. O ministro Sérgio Moro é uma das possíveis terceira via, ele está sendo sondado pelo partido em que eu estava, eu não tenho mais partido, mas o Podemos, do Álvaro Dias, os 3 senadores paranaenses que conhecem bem são do Podemos, né? Como é que está o nível dessa conversa? No seu... Olha, agora recentemente ele esteve no Brasil, porque ele está morando em Washington, e teve no Brasil agora, teve por Brasília, o Paraná, Rio e São Paulo, acho que São Paulo principalmente, conversando com o Dória, conversando com o Mandetta, e o próprio Álvaro Dias lá, que realmente ele precisa de uma assessoria política muito forte para entrar numa campanha dessa. Claro. Mas ele disse que vai se definir em novembro, então vamos aguardar até novembro aí, ver o que dá nisso aí. A sua torcida é que sim, né? Vamos ver. General, eu queria lhe agradecer pela entrevista, dizer que, como brasileiro, a gente sempre admira pessoas que dedicaram sua vida pelo povo de forma, assim, sem muita mídia, né? Porque a verdade é essa, que o Exército, ele é aquele braço forte que muitas das vezes ninguém vê, porque ele não fica fazendo publicidade, mas ele está ali, ele está na fronteira, ele está aqui dentro das cidades, ele está observando tudo, né? As pessoas não entendem muito isso, mas o Exército, ele é um grande observador de tudo, né? É um grande estudioso do seu país. E a gente, obviamente, tem que agradecer. Um general de 5 estrelas não é para qualquer um. 4. 4 estrelas, né? Desculpa. Exatamente. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu gostaria de frisar aqui também, como você colocou muito bem, o braço forte do Exército, às vezes tendo que
fazer a repressão em garantia da lei e da ordem, mas temos também a mão amiga, né? Essa mão amiga que está agora na pandemia, fazendo postos de vacinação em todo esse país, ajudando nos hospitais de campanha, com a área de saúde nossa. E também, eu gosto de frisar sempre, um exercício que nós fizemos aqui quando eu estava, que foi o Amazon Log, o Amazônia Logística para o mundo inteiro. Tivemos 36 países. E a visualização que o Exército tinha disso era que a gente iria receber um grande número de refugiados venezuelanos. Então nós montamos em Tabatinga, o que hoje é a Operação Acolhida, lá em Roraima, em Pacaraima, que tem ajudado bastante esse país para selecionar os venezuelanos, fazendo exame de saúde, procurando interiorizar de acordo com os estados que tivessem oportunidade de receber essa nova força de trabalho. Então tem sido um trabalho sensacional que eu queria enaltecer e que o Exército está fazendo e que muitas vezes, como você bem colocou, não sabe. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigado.